Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por todos os dias estarmos juntos aqui estudando as Escrituras. Estão preparados para amanhã? Amanhã a gente começa o estudo do novo manual do Vem Segue-me do Velho Testamento. Eu amo o Velho Testamento. Outras pessoas que estudaram comigo há 4 anos atrás passaram a amar o Velho Testamento também. Eu ouvi esse testemunho. Porque quando a gente passa a entender que tem uma explicação, a gente passa a amar, tá bom? Então, eu convido todos a amar o Velho Testamento e gostar ainda mais nesse próximo ano agora que nós vamos entrar. Bom, falando do estudo da semana passada, que termina hoje, né? Que é o que nós falamos da semana do Natal, que nós estudamos o Cristo Vivo. O Cristo Vivo é um documento que foi assinado, né? Por todos os 15 profetas e apóstolos da igreja no ano 2000. E foi publicado, né, no dia 1º de janeiro, em comemoração aí ao Natal, né, o nascimento de Jesus Cristo. Então, desses 15 homens, tá bom, que haviam assinado ali, com o falecimento do Elder Jeffrey Holler de ontem, agora apenas 3 daqueles que assinaram esse documento estão vivos. A saber, né, nós temos daquele documento do ano 2000 que assinaram ali, Dallin H. Oaks, né, que serve atualmente agora na presidência da igreja. Nós temos Henry B.I., que também serve agora como primeiro conselheiro, né, na primeira presidência. E temos o M. Russell Ballard, também serve ali no coro dos 12 apóstolos. Então, dos 15 apóstolos e profetas que escreveram por meio de inspiração, por revelação, esse documento, o Cristo Vivo, apenas 3 estão vivos. Mesmo eles indo, né, partindo, né, com o seu falecimento, o testemunho desses homens continuam ativos, assim como as escrituras sagradas, que são testemunho de profetas que já passaram por essa terra. Bom, então, como nós concluímos ontem o estudo, né, do Cristo Vivo, lemos cada parágrafo, procuramos explicar ali. Aí eu olhei no manual e direciona um discurso do Elder Russell M. Nelson, tá bom? Então nós vamos ver o discurso do Russell M. Nelson, que está no estudo do Vem Segue. Acredito que a referência para esse discurso era justamente porque Russell M. Nelson ele falava sobre esse documento, o Cristo Vivo, que também ele havia assinado e elaborado ali por meio de revelação, inspiração, esse documento tão valioso que nós temos. E para mim foi muito bom ter estudado o Cristo Vivo. Então vamos lá. No discurso do presidente Nelson, foi na conferência de abril de 2017, o tema do discurso dele foi invocando os poderes de Jesus em nossa vida. Então, aqui no discurso dele, ele acaba falando que não basta a gente simplesmente saber sobre Jesus Cristo. É essencial poder invocar o poder de Cristo na nossa vida, o poder capacitador que ele nos dá, também para vencer desafios, as pressões do mundo, as controvérsias, todas as coisas difíceis da vida. A gente precisa aprender a invocar os poderes do céu. É um outro termo que nós podemos usar para invocar o poder do Salvador em nossas vidas. E nesse discurso aqui, ele compartilha que Deus ele não nos deixou sozinho nesses desafios. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que sofreu por nós e tornou possível que nós possamos ter o poder de Cristo para superar todos esses desafios. Ou seja, ter o poder capacitador, invocar os poderes do céu, os poderes de Cristo para a nossa vida, para superar esses desafios. Então, aqui no discurso, ele acaba mencionando, né, que para invocar esses poderes, isso requer esforço, não é automático. Esse poder não vem automaticamente para a nossa vida, requer esforço, requer fé, exercício, prática do evangelho. É isso que vai trazer esse poder de Cristo para nossas vidas. Então, eu enumerei aqui algumas coisas que o presidente Nelson falou que nós devemos fazer para usufruir desse poder que vem de Cristo para a nossa vida, para nos ajudar. Tá bom? A primeira coisa aqui que ele colocou foi aprender sobre Jesus Cristo. Quanto mais aprendemos sobre ele, o seu ministério, a sua missão e doutrina, mais conhecemos que ele pode nos ajudar por meio do seu poder.
É importante saber que nada é impossível para Deus, que tudo é possível ao que crê. Então, ao estudar a vida de Jesus Cristo, nós podemos saber o que ele é capaz de fazer por nós, o que ele já fez e o que ele pode fazer para nós hoje, tá bom? Para nos auxiliar e nos ajudar nessas dificuldades que temos. Outra coisa que ele colocou aqui seria estudar diligentemente as Escrituras. O presidente Nelson, nesse discurso, ele lançou, né, em 2017, ali em abril, ele lançou um desafio aos jovens que deveriam estudar tudo o que Jesus Cristo falou, seus ensinamentos e referências, né, que era sobre o nome de Jesus Cristo, para se aproximar de Jesus Cristo. Então ele lançou esse desafio por meio do estudo das Escrituras, falando para nós nos concentrarmos principalmente nas obras padrão, nas Escrituras, para nos aproximar do Senhor. Depois ele fala aqui sobre a terceira coisa, escolher ter fé em Jesus Cristo e segui-lo. Realmente, ter fé é uma escolha, e seguir a Jesus Cristo também é uma escolha. É isso que ele traz aqui para nós, né? Então, a fé, ela ativa e nos impulsiona para viver de acordo com os ensinamentos que Jesus Cristo nos deu, tá bom? E viver de acordo com esses ensinamentos, ter essa fé, nos dá acesso ao poder de Deus na nossa vida, tá bom? Ao poder de Cristo. A quarta coisa aqui ele colocou, focar no Salvador a cada pensamento. E fala de mantermos nosso foco, nossa mente em Cristo, tá bom? Isso vai nos ajudar a não nos distrairmos com as coisas fúteis e sim poder ter o poder de Cristo em nossa vida. A quinta coisa aqui, ele falou fazer e guardar os convênios sagrados com rigor. Ele começa falando ali do convênio do batismo, mas todos os convênios, quando nós fazemos o convênio com Cristo, por meio dessas ordenanças, aliás, as Escrituras ensinam que é por meio das ordenanças que o poder da divindade se manifesta em nós. Então, fazendo o convênio com Cristo, eu estou me atando, como se eu estivesse sendo ligado a Cristo. Isso traz o poder dele para a minha vida, o acesso ao poder dele para me ajudar a vencer os desafios diários, dificuldades e aumentar, inclusive, não para somente desafios, mas aumentar a nossa capacidade de evoluirmos. Então, essa é a quinta coisa aqui, os convênios. A sexta coisa, ele falou sobre buscar o Salvador com fé intensa. Nessa parte aqui, ele já tinha falado de fé um pouquinho antes, mas nessa parte aqui, ele traz o exemplo de uma Laurel, tá bom? Que tinha um compromisso com a Sociedade de Socorro e depois fizeram um compromisso com ela no esportismo, né? E ela decidiu ir primeiro honrar o compromisso dela com a Sociedade do Socorro. Então, essas escolhas fortalecem, tá bom? O poder de Cristo em nossa vida. E junto com essa frase aqui sobre buscar o Salvador com fé intensa, ele traz o exemplo também daquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos com fluxo de sangue, e ele fala do esforço dela para chegar e tocar as orlas, né, da veste ali do Salvador. E tinha muita gente, ela se apertou entre as pessoas, se esticou, né, para poder tocar o manto do Senhor ali. Eu acho muito lindo que naquela hora o Senhor ele para e pergunta quem o tocou. Os apóstolos ficam sem entender quem te tocou, a multidão te aperta, né? Tem muita gente aqui, como assim, quem te tocou? E aí Jesus Cristo, ele fala que saiu virtude dele. Eu acho muito importante ele ter parado naquele momento, porque poderia surgir uma crença de que é por meio de outra coisa que a mulher foi curada, mas não, foi por meio de Cristo, tá bom? Então, ali ele mostra que foi por meio dele que ela foi curada. Então, eu acho muito importante. Então, essa que é as 6 coisas aqui, né, que eu acabei marcando sobre o discurso do presidente Nelson sobre invocar, né, o poder do Salvador em nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é repleto de poder. E ele está disponível a cada filho e filha de Deus que buscam a Deus. Então, esse poder ele é acessível para nós. Eu cheguei a ler um livro chamado Invocando os Poderes do Céu. É um livro mais voltado, serve para todas as áreas, mas ele é bem voltado para a obra missionária. Então, como eu era missionário, eu quis ler esse livro
e eu cheguei a ler ele justamente na missão, invocando os poderes do céu. Como orar, como buscar com mais intensidade, como buscar esse poder. E aqui o presidente Nelson também, ele traz várias outras maneiras que nós podemos buscar o Senhor, ter o auxílio desse poder em nossa vida. E conforme mencionado aqui, é um esforço diário, tá bom? Não é algo que acontece de uma só vez. Nós vamos buscando e aumentando a nossa capacidade de nos aproximar do poder do Salvador. É esta mensagem que compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.